Boa noite, pessoal. A gente está aqui abrindo hoje, então, uma série de lives do Sarau da Memória, convidando professoras e professores de Cachoeira do Sul para comentar, trocar ideias, a partir das palestras digitais inéditas, né, com convidadas e convidados entre artistas, pesquisadores, mestres e professores gaúchos. É um projeto que iniciou em 2019, convidando o professor... Vou achar a outra caixinha. Então, o projeto que iniciou em 2019 tem como objetivo inicial resgatar parte da história da população africana e afrodescendente de Cachoeira do Sul, seus fazeres culturais, a sua contribuição na formação da sociedade e também na economia, né, não só na cidade, na região, como em todo o estado do Rio Grande do Sul. Então, já entrando também no atual contexto, onde a gente percebe que o racismo está cada vez mais impregnado, né, mais exposto, né, impregnado sempre esteve, mas está cada vez mais exposto nos governos, nas instituições e na sociedade, agravado aí agora pela pandemia, né, que os dados oficiais dão conta de que a população negra e pobre é a mais atingida e morta, né. Precisamos, então, a gente precisa evoluir nas ações e projetos, pois o projeto a gente está vendo que não basta só resgatar, né, mas também propor essa nova sociedade antirracista. Então, a primeira questão que a gente levanta é em relação ao resgate, né, a gente ainda hoje tem a maioria da população sem acesso oficialmente, né, à sua própria história e quando sendo contada de forma objetiva, realista, né, e dentro das escolas e instituições de ensino são passadas, enfim, teorias fantasiosas focadas também em isentar os opressores, né, relativizando. Então, como é que a gente pode evoluir, então, nessa sociedade antirracista quando a gente ainda não consegue nem estabelecer um nível de educação suficiente, né, para pensar em uma sociedade igualitária, né, sem usar isso como desculpa para não ter ações de reparação, né, isso não é privilégio, mas como é que a gente consegue evoluir para que a gente também não precise mais, né, de políticas de reparação e sim ter essa sociedade realmente igualitária. Então, dentro disso também a gente pensa como o apagamento da cultura negra e a desvalorização da sua contribuição, né, não só na mão de obra, mas também na produção de conhecimento, né, como é que esse apagamento contribuiu para esse cenário que a gente está hoje, né, e outra questão também, como é que a gente vai daqui para frente, enfim, a gente está bem atrasado, sempre pensando no daqui para frente, né, parece que nunca começa. Mas como é que a gente, né, então, dá esse pontapé de uma sociedade antirracista, né, desconstruindo o que a gente tem para construir, né, esse novo modelo social? E quais seriam, né, os projetos, ações educacionais, o que poderia estar em âmbito legal também dentro da escola, como currículo, né, formal, para que a gente comece, então, a tratar dessa sociedade antirracista de uma forma racional, né, enfim, que é o que a gente pensa ser o ponto de qualquer sociedade, né, na face da Terra, né, antirracismo, o antifascismo, isso deveria ser, né, um ponto comum para todo mundo. Então, hoje a gente está vai conversar, né, com a professora Gisele Almeida da Luz. Ela é licenciada em Letras pela Universidade do Vale do Itajaí, especialista em metodologia de ensino de língua portuguesa pela Uniriter, mestranda em estudos literários pela Universidade Federal de Santa Maria, professora de língua portuguesa e literatura na rede pública municipal e estadual em Cachoeira do Sul. A professora, então, assistiu à palestra Africanidade em Cachoeira do Sul, com o pesquisador Richard Serraria, que é de Porto Alegre, e vai, então, nos trazer as suas impressões e as suas contribuições acerca dessa palestra. Para quem não assistiu, corre lá, né, depois do nosso bate-papo aqui, o link está na bio, então tem o canal do Projeto Sarau da Memória, com essa palestra e outros trabalhos também de 2019, e então foi a partir dessa palestra, então, que a gente vai fazer esse bate-papo. Então, boa noite, Gisele, antes de qualquer coisa, muito obrigada por aceitar esse convite, né. Para a gente é muito importante a gente contextualizar todas essas pautas que a gente traz sobre
a história e cultura africana e afro-brasileira, é importante a gente contextualizar sempre, né, onde a gente está, nossa contribuição do projeto Sala da Memória, principalmente para a cidade, né, trabalhando o documentário que fala da cidade, da população da cidade, dos problemas da cidade. Então, esse bate-papo a gente tem que lembrar sempre que a gente está neste contexto de Cachoeira do Sul. Então, vamos começar. Já te pergunto, então, o que te chamou mais atenção na palestra? E, galera, assim, ó, eu vou fazer perguntas o mínimo possível, tá? Porque a nossa combinação é assim, ela assistiu a palestra, então ela vem fazer os seus comentários, enfim, também críticas, se concorda não, ou discorda, né? Então vai ser bem à vontade, bem espontâneo. Quem quiser também mandar pergunta, fique à vontade também, que aí, à medida do tempo, a gente vai fazendo alguns comentários, tá? Lembrando que a gente também tem um tempo limite do Instagram, né? Então, quando estiver chegando no finalzinho, a gente já dá um tchauzinho. Contigo, Gisele. Então tá. Primeiramente, eu gostaria de agradecer o convite da Saia Rodada, o teu convite, Nathalie. Para mim é muito gratificante, prazeroso estar fazendo essa conversa aqui contigo. Eu quero dizer que, com certeza, eu não sou a pessoa mais qualificada também para falar sobre isso, até porque eu me encaixei e tudo mais na questão de movimento negro há pouco tempo. Foi bastante recente essa questão de identidade para mim. Então, é muito importante estar aqui hoje. E falando sobre a fala do Richard, eu vou contar o que mais me chamou a atenção. Quando ele fala do resgate histórico. É sempre muito importante que se faça esse resgate histórico, né, porque a história ela nos mostra onde nós chegamos, né, onde nós estamos. E resgatar é fundamental porque nós podemos compreender tudo aquilo que vem acontecendo conosco até nós chegarmos aqui, né? Uma das coisas mais importantes ali que ele falou foi a questão das charqueadas. Cachoeira do Sul é uma cidade que teve seu desenvolvimento econômico baseado nas charqueadas, então o suor negro, né, esteve ali, o trabalho escravo esteve ali desde sempre e muitas vezes, não, na verdade, não foi valorizado, né? Há pouco tempo é valorizado. Enfim, eu também acho bastante importante, além desse resgate, que o Richard traz da questão da preservação da cultura, né? Porque a gente sofre essa questão do apagamento cultural, né? Ele tem essa questão da cultura, ela ser apagada e ela ser esquecida, deixada de lado, como se fosse uma cultura que não merecesse a pena ou não valesse a pena ser resgatada ou até mesmo ser lembrado. Então, ali a questão do tambor de sopapo, né, que ele traz, e toda a instrumentação é bastante importante. Eu acho que se nós tivéssemos aqui em Cachoeira uma oficina de tambor de sopapo, alguma coisa que trouxesse toda essa questão, seria muito importante. Eu lembro até de uma questão bastante pessoal, que eu trabalhei na Escola Maria Pacífico de Freitas, eu fiz educação de jovens e adultos. E na Pacífico, muitos dos nossos alunos são percussionistas das escolas de samba. E sempre que a gente chegava para a sala de aula, eles estavam batucando, dava até uma vontade de sambando ali, né? Até às vezes a gente brigava um pouquinho com eles. Não, para um pouquinho, agora é a hora da aula. Mas se conseguisse, né, se a gente conseguisse resgatar, trazer essa questão do tambor, da instrumentalização para o ambiente de sala de aula, com certeza aqueles jovens eles seriam muito mais representados e a gente teria ali um resgate, uma valorização muito maior, né? A nossa cidade, a gente tem bastantes projetos, enfim, mas tudo que vem a acrescentar e trazer a identidade do jovem é muito melhor, né? Então, uma das questões ali que tu tinha proposto era o que eu tenho feito, né? Enquanto professora para resgatar essa questão. E
E a gente sempre trabalha, mas nós trabalhamos mais no novembro, né? Aquela questão, parece que se lembra do negro somente no novembro. Novembro é o momento em que a gente vai trazer a questão do negro e, enfim, temos que tirar essa imagem de que é só em novembro. Mas ano passado, na Escola Liberato, nós fizemos um projeto bastante interessante com os estudantes do ensino médio. Eles tinham me pedido em 2019 que a gente resgatasse, porque era só falado isoladamente, cada professor falava uma coisa na sua matéria, mas não se reunia para o grande público, né? E, na verdade, o que a gente quer é isso, é expor o que os jovens fazem, enfim. E a gente acabou fazendo um projeto bastante interessante chamado Novembro Negro, em que nós temos um grupo de estudantes e professores interessados. O interessante é que eram professores, eu era a única professora negra, né, do grupo, e tivemos alunos negros e alunos que não eram negros. Isso que é o mais importante, é valorizar. A gente fez bastante interessante, com muita ajuda né, dos coletivos da cidade, tivemos muitas palestras, filmes, enfim, foi uma atividade bastante interessante. Na escola Baltazar também nós fizemos, daí o ensino fundamental é um pouco diferente, eles não têm aquela proatividade de fazerem, a gente que tem que levar para eles explorarem. E nós paramos um dia a escola e desde o pré até o 9º ano nós fizemos atividades diversificadas com os estudantes. Né? Que pena que a pandemia chegou, porque a nossa ideia era expandir o ano todo todas essas atividades, mas tenho certeza que a gente vai conseguir, mesmo com a pandemia, seguimento com esses projetos. Muito cedo. Esses trabalhos projetos da escola, eu acompanhei alguns, né? Eu já convivo com cachoeira há algum tempo. E o que tu acha, assim, em relação a realmente desenvolvimento de consciência política, de consciência, né, do ser negro, né? Qual o viés que tu acha que consegue atingir melhor, ou atingir não, mas que consegue trabalhar melhor isso para crianças e jovens? Então, a gente no Sarau da Memória, assim como nos meus trabalhos também, a gente sempre acaba usando muito a parte cultural, né? A cultura no sentido das artes, né? Porque cultura é tudo, né? É a língua, é a comida. Então, as artes, principalmente a dança, né? Eu acho que é o que mais consegue aproximar, é o que mais consegue interação com todo mundo, né? Tanto como tu falou agora, tanto de brancos e negros, né? A gente vê as escolas de samba, né? Todos os trabalhos culturais, é bastante agregador, né? Nas escolas também acho que acaba sendo muito esse viés, né? Mas tu, como professora de literatura de português, consegue trabalhar também questões técnicas, por exemplo, a língua, né, essa parte mais acadêmica, né, da questão porque quando a gente imagina assim, a Lei 10.639 é para trabalhar história e cultura africana e afro-brasileira, mas a cultura não só no sentido disso, de ter a música, as artes, né, mas a cultura da língua, da religião, da culinária, né, como é que tu, enquanto professora de português, faz isso, ou pensa, enfim? Certo. Então, a gente já fez, né, alguns projetos, expor as palavras, é que muitas palavras, elas têm origem africana, né? Elas foram se mesclando com a língua portuguesa, com a língua indígena, enfim, e foi criando o nosso português brasileiro. Então, a gente tenta mostrar toda essa questão de como a questão dos nossos antepassados contribuiu na linguagem também. Né? Muitos professores também, essa questão da culinária, como falaste, as crianças adoram, enfim, a gente costuma fazer merendas diferentes, atividades diferentes, para mostrar não só
só essa questão da dança, enfim, mas mostrar a multiplicidade que tem, né? Mas eu não consigo, juro, assim, eu fico muito na literatura, aí eu fico na música, eu tenho essa ânsia em mim de explorar a música. Ano passado até, a Larissa Vidales, ela levou um grupo de rap, uns rapazes que trabalham rap na nossa escola. E eles eram de Santa Cruz. E nós fomos muito empolgados, porque, nossa, vieram de Santa Cruz para a nossa escola, né? Então, nós estamos muito importantes. E foi muito legal, porque os estudantes, eles começaram a produzir poemas. Eu não tinha conseguido fazer com que eles produzissem tantos poemas quanto o pessoal do rap. Então, eu fiquei extremamente feliz. Chegava um dia, professora, lê esse poema para mim, que eu fiz inspirada na palestra, e daqui a pouco vinha outro, lê esse poema, e eu fiquei, assim, maravilhada, né? Eu acho que é bastante importante nós resgatarmos essa questão técnica, como tu falaste, mas a cultura é a cultura, né? Então, eu acho que chama realmente mais atenção, até mesmo a questão do cinema, né? Trazer filmes que abordem questões críticas também. Eu fiquei apaixonada pelo documentário, se não me falha a memória, porque assim, ó, eu assisti, eu vi aquilo somente no ano passado. E eu fiquei assim, ó, tão encantada, porque parecia que eu tinha rasgado um livro de história e eu tinha ali na minha frente a história da minha cidade. Eu via a minha cidade naquele contexto que eu só imaginava que era Rio de Janeiro, São Paulo. Então, eu acho que é bastante importante esse documentário e nós contextualizarmos na nossa cidade. Tanto até que eu fiz o convite para ti, né, que eu quero trabalhar com o ensino médio esse ano, segundo ano, agora que nós entramos na terceira geração do autismo, que nós vamos falar de uma consciência maior em relação à sociedade. Eu quero muito, né, mostrar documentários, se não me falha a memória, porque eles vão ver que aquilo aconteceu aqui, na nossa cidade, né, onde a gente vive, nas ruas que a gente passa todos os dias, né, que alguém foi açoitado ali na 7, ali embaixo, enfim, todas essas questões, né, que a chaqueada é importante, enfim, muita gente mandou lá para dar uma certa prosperidade para a cidade, né, então, mais ou menos isso. Eu fico muito feliz, porque o documentário ele tem mais de 10 anos, tem 11 anos, finalizou assim mais ou menos em 2010, né? Mas a gravação dele foi uns 2 anos de gravação. E a nossa ideia sempre foi que ele servisse de material para a escola, né? Tanto para professores quanto para alunos, mas primeiro, né, antes de tudo, para os professores, porque é isso, a gente vê até hoje ainda a limitação de material para o professor trabalhar na escola, né? Então, quando eu te pergunto de português, enfim, é que a gente tem contribuições africanas em todas as matérias, né? Matemática, português, física, enfim. A gente tem pensadores, a gente tem cientistas, pesquisadores africanos, que muitos estão dentro dessas coisas, dessas questões que a gente estuda no dia a dia, tem ali o penso, né? O intelecto também africano. Então, dá para trabalhar tudo isso, né, dentro da escola, em todas as matérias, trazendo, e não precisa, a gente também precisa evoluir na forma, né, como a gente trabalha isso. A gente tem que pensar bastante nessa questão, quando acusam de mimimi, de vitimismo, jamais vai ser mimimi ou vitimismo, né, mas a gente sim tem que evoluir na forma como trabalhar isso, a gente tem que requerer sim, né, esse respeito e essa constatação, assim, olha, isso aqui sim teve contribuição africana, sim, né? A sociedade no Brasil, tudo dentro das ciências tem contribuição africana, sim, não é problema nenhum você, né, confirmar isso, aceitar isso, porque isso é um fato, né? E daqui para frente a gente vai trabalhar isso como uma forma de, olha, não, é uma sociedade, uma população, um povo tão competente, tão capaz como qualquer outro.
né? E a gente tem que querer estar neste lugar porque faz parte a gente faz parte disso, a gente é dono disso também, é protagonista também. Então, às vezes, quando se fala isso das mãos negras que construíram a cidade, eu tenho certeza que qualquer pessoa, hoje, né, um pedreiro, uma mão de obra que trabalha na construção civil, ele tem que ter o mínimo de noção do que ele está fazendo. Então, a mão de obra negra também não era imbecil, também sabia o que estava fazendo, né? Tanto que conseguia construir mesmo com um engenheiro tendo outra língua, né? Ninguém falava a mesma língua. Então, como é que ele conseguiu entender? Então, a gente tem que começar a tratar disso de uma forma racional, né? Tipo, não, vamos evoluir porque sim, nós temos essa contribuição e nós exigimos esse reconhecimento, né? E como daqui para frente, dentro das escolas, a gente até hoje não conseguiu começar da educação básica, do infantil, né? Até mesmo nas contações de história, a gente já evoluiu bastante, né, muito mesmo dentro da literatura, a gente já tem bastante material para educação infantil, de contação de história, mas mais para o ensino fundamental e médio já começa a não saber como, né, o que trabalhar, né. Então a gente está agora ainda engatinhando em produção literária, né, para essas outras matérias. Mas já tem. E como é que tu vê esse trabalho hoje aqui nas escolas, desse reconhecimento dos jovens, principalmente, se enxergar dentro da cidade, não como um excluído ou como um agregado, né? Porque para a Cachoeira do Sul, vamos lembrar, ela considera muito mais a sua história a partir dos imigrantes europeus, né? Que vieram recentemente para a cidade. E a partir disso parece que a cidade começou. Não, a cidade é bem mais antiga e era população africana, né, portuguesa e indígena. Então já se tinha uma história, já se tinha uma cidade, né, e parece que isso é abafado, esquecido. Então as pessoas hoje, principalmente os mais jovens, realmente não têm a menor noção da história da cidade, não sabe qual é as referências que tem da chegada da sua população aqui na cidade. Então a gente nem começou a fazer, né, definir, demarcar esses pontos históricos, esses pontos não históricos no sentido de, aqui morou tal pessoa. Não, era onde aconteciam as manifestações culturais, aonde aconteciam os açoites, isso é demarcar, né, é aonde a gente viveu a história coletiva, né, dentro da cidade. Então, a questão, por exemplo, do centro histórico, né? Qual é a referência que tem aquele centro histórico? Onde é que estava o negro ali dentro? Como é que tu vê isso dentro da escola, se os alunos já conseguem se enxergar, já conseguem valorizar? Porque o que a gente vê é que a cidade também, a população negra acabou sentindo vergonha, né? Não querendo ir para outros caminhos para poder ser aceito, né? Porque não é aceito em lugar nenhum, né? Então, assim, Nathalie, é bastante complicado, sabe? O jovem, a gente vê que ainda tem a exclusão do jovem negro. Infelizmente, a gente tem a exclusão do jovem negro nas escolas. Eu quero falar um pouquinho antes, na verdade. Eu acho que na nossa cidade ainda falta um programa de formação continuada para os professores. Tem muito trabalho bom na nossa cidade. Tem professores que fazem trabalhos excelentes, né, e que não são reconhecidos, não têm o seu trabalho divulgado. Mas eu acho que ainda precisamos fazer um trabalho de formação continuada no início do ano, no meio do ano, no final do ano, não importa, mas que se faça um trabalho de formação para que o professor ele possa enxergar aquele aluno negro de uma maneira diferente. Até porque, se a gente for observar, são poucos os professores negros. E, às vezes, a gente acaba recaindo tudo para aquele professor que é negro. Assim, é como se você olhasse e falasse, tu organiza a Semana da Consciência Negra, tu poderia falar sobre isso, não sei o quê, só pelo fato de ser negro. Mas a questão é que não é uma questão social, é uma questão de todos. E eu vejo que o jovem, ele ainda não se reconhece. E muitas vezes ele sofre preconceito dos outros colegas. Então isso é bastante complicado e às vezes bastante cruel de assistir. Então eu, enquanto professora, vou falar uma questão até pessoal, eu
outras vezes amarrei o cabelo, porque os meus alunos, eles riam algumas vezes lá no início, quando comecei, era um cabelo estranho, mas assim, não, opa, eu vou me mostrar para que os meus alunos também possam se mostrar, né? Então, eu vou mostrar a minha identidade, para que os alunos também possam mostrar a sua identidade. O elogio, do reconhecimento, que muitas vezes eles não têm, né? Porque é tudo tão padrão hoje em dia. Felizmente, agora a mídia está sendo muito, né? Uma população nacional muito grande de negros. E é só um pouquinho que é representado. As pessoas não temos representados. Eu sei que muitos estudantes não sentem representados. Até, né, às vezes, é muito estranho quando eu vou falar em sala de aula e eu afirmo, eu sou negra. E algum aluno diz, não, professora, a senhora não é negra, a senhora é morena, a senhora é quase branca. É como se ser negro fosse algo ruim, né? Então, fica difícil para eles também, às vezes, se autoaceitarem. Então, é fundamental. É fundamental o papel do professor para mostrar, para desmistificar e para renovar tudo o que a gente tem. Acho que a educação passa muito pela educação, a questão de nós fazermos com que o aluno se aceite. Isso enfim, como eu disse, cachoeira, a gente está no contexto de cachoeira, né? Em algumas regiões, a gente já vê que isso começou a ter alguma evolução no sentido de aceitação, né? A gente tem visto muito na questão da vestimenta, da música, enfim, já tem alguma... Mas aqui cachoeira, enfim, né? É tudo mais um pouco demorado, né? É diferente. E no documentário, tu falaste do tambor de supapo, né? No documentário também a gente abordou algumas manifestações que eram realizadas, né? Inclusive eram manifestações de rua, como o Kikumbi, né? Que era a região toda que fazia, né? E que infelizmente Cachoeira deixou perder, né? Deixou abandonar. Inclusive quando a gente comenta, só também lembrando que eu não sou gaúcha, né? Eu sou maranhense, então eu sempre tenho muito cuidado quando eu vou falar algumas coisas em relação ao que eu estudo, ao que eu pesquiso sobre a cultura afro-gaúcha, né? Eu sou de manifestações populares do Maranhão, sempre acompanhei, sempre pesquisei e danço, enfim. Então, quando eu cheguei no Rio Grande do Sul, eu fui buscar o que tinha aqui, né, afro-gaúcho. Então, mas mesmo assim, como tem muita questão de cuidado, né, as pessoas às vezes ficam incomodadas se alguém de fora comenta, faz uma crítica ou alguma coisa nesse sentido, mas era sempre uma surpresa para mim, todas as vezes que eu fazia alguma palestra, alguma oficina, ou dentro de projetos que as pessoas não conheciam, nunca tinham ouvido falar do Kikumbi, não conhecem o tambor de supapo, também nunca tinham ouvido falar. Inclusive é um tambor que era usado no carnaval, era presente no carnaval, o samba enredo gaúcho e cachoeirense, ele é bem diferente, né, na sua origem, bem diferente do que é hoje, né, que se assemelha mais ao carnaval carioca, né? Assim como também a questão das músicas, da dança, a composição. Aqui a gente abriu, por exemplo, a live com Alexandre Flores, que é cachoeirense, um músico, um sambista maravilhoso, com composições onde as letras eram também referências daqui de Cachoeira do Sul. Ele fala do Morro da Cruz, ele fala das charqueadas, né? Então a letra toda dele era, né, trabalhada com a história de Cachoeira. E é um músico que, como a maioria, teve que ir embora da cidade, porque não tinha valorização, não tinha reconhecimento dentro da sua própria cidade. Né? Então a gente vê que hoje os mais novos, né, como tu falou da escola de samba, e comentar com a criançada sobre como eram os blocos tradicionais em Cachoeira, como era o toque, os toques de samba enredo, eles não sabem, não conhecem. Né? Então, assim, isso não foi como é tradicionalmente na cultura africana, passada nem na oralidade, né? Nem na experiência, nem na oralidade,
porque também pela necessidade, né, de sobrevivência, de trabalho, enfim, acabou se seguindo o que a mídia dizia, acabou seguindo o que né, o mercado, no caso, dizia que era o ideal. Então a Cachoeira do Sul perdeu muito das suas manifestações culturais, do seu fazer cultural tradicional da cidade, da região, né? Também por isso, por um apagamento, enfim, uma necessidade de sobrevivência dentro da área cultural. Tu frequenta, tu acompanha, o que tu conhece aqui da cultura de música, de dança, e em relação ao Kikumbi, quando tu ouviu no documentário, tu pesquisou, o que tu acha, como, né, o que tu imagina como seria, né, essa parte cultural da cidade? Bom, eu particularmente eu não fazia noção, né, do Kikumbi, né, eu pesquisei depois para conhecer mais, enfim, mas é algo que as pessoas, eu acho que no geral, enfim, professores, as pessoas, enfim, não sabem o que é, né? Então, eu acho que tudo parte da informação, né? E eu acho que o que vocês fazem, o que tu estás fazendo, é algo ímpar, porque demonstra para quem tem o interesse, porque também as pessoas elas precisam ser proativas para pesquisarem, para irem atrás, enfim, mas é a questão de que as coisas parece que não chegam mais para a gente, né? E, enfim, eu fiquei bastante surpresa, né? E eu acho que Cachoeira realmente sofre essa questão do apagamento, né? Sofreu e ainda sofre quando muitas pessoas se questionam por que do carnaval, né? Que é uma festividade nossa, e questionam o porquê do carnaval e outras festividades ninguém questiona, né? Porque, enfim, tem recurso para tudo. Todas as culturas são importantes, né? Vamos valorizar todas. Mas trazer isso para as escolas também seria importante, né? Talvez tu, né? Eu sempre vou convidando agora. Tu também possa ser, né? Fazer essa porta de entrada para as nossas escolas. Eu acho que falta realmente isso, bato na tecla da formação continuada, do conhecer, do saber sobre a questão da negritude, e não é sempre deixar para um professor, mas todos os professores, né, como tu falaste ali, a questão do mimimi também, enquanto eu organizava algumas dessas atividades, eu já ouvi, mas por que tu vai fazer se a gente não comemora a consciência branca? Né? A gente escuta professores falando isso às vezes, mas eu acho que às vezes não é uma questão de, né, maldade, talvez, mas falta de conhecimento, né? É uma falta de conhecer certas coisas. Ou a consciência humana tem que ter. Não, para aí, nós vamos fazer um resgate histórico de algo que é importante porque nos afeta até hoje. Né? Então, é importante nós sabermos todas essas coisas. E aí entra também a questão política, né, que a gente não pode deixar de lado, que esse apagamento, essa exclusão da população, tudo isso também é programa político, né? A gente não pode esquecer isso, que se nós tivéssemos um sistema no Brasil inteiro, né, se a gente não, que isso é o racismo estrutural, né, sistemático. Se a gente tivesse realmente representatividade, instituições que garantissem direitos, né, se a gente tivesse gestores públicos que fossem realmente gestores públicos, né, e não identitários ou de determinados setores e grupos, a gente já teria evoluído bem mais, né? Então, muita coisa é isso. A gente teve agora, por exemplo, né, esse momento de pandemia que escancarou muito a violência, né, institucional, principalmente, os atos antirracistas, né, os atos antifascistas, e a gente teve manifestações em praticamente todas as capitais, em praticamente todos os estados no Brasil, Cachoeira não,
Mas, a partir do momento que saiu dos holofotes, a polícia perseguiu, né, os manifestantes, quem estava fazendo os atos. Então, assim, a gente tem que lembrar que, enquanto tivermos políticos e gestores racistas, né, que não se preocupam realmente com política, com garantia de direitos, a gente não vai conseguir também evoluir e avançar muito, porque a questão educacional, as escolas, principalmente públicas, tem a ver com questões políticas. De acordo com quem é o secretário ou a secretária, prefeito, a gente tem uma linha de trabalho. Né? Então, este projeto, por exemplo, ele foi levado, né, tanto para o município como para o estado, para que servisse, sim, como tu participaste de uma edição, né, como formação de professores dentro dessa questão da Lei 10.639, né, que passou a ser 11.000, com a inclusão também da parte indígena, e na verdade a gente não teve, né, nenhum envolvimento mais direto, nem sequer de divulgação, né? Então, por parte das instituições públicas para os professores. Então, a gente, além de mandar tudo para as instituições, a gente visitou as escolas, né, onde a gente conseguiu isso, né, o ano passado a gente iniciou em setembro, esse ano não pôde retornar por conta da pandemia. Então a gente ia visitar as escolas também, para levar os convites e tudo mais, e a gente chegava lá e eles não sabiam de nada. Então, assim, pensar também político dentro da escola, de passar isso também para os jovens negros, que eles também têm que pensar nesses representantes públicos, né, gestores públicos, né, estando dentro da Câmara de Vereadores, que a gente tem que lembrar bem, quem faz lei, quem fiscaliza é vereador, vereador não calça a rua, vereador não tira entulho da rua, não é isso. Vereador é para garantir leis, fiscalizar a implementação de leis. Então a gente tem que cobrar sim dos vereadores política e não serviço. Quem faz serviço é o Poder Executivo. Então a gente tem que já começar assim, né? Já lembrar as pessoas qual é o papel de cada um dentro da sociedade. A gente tem outros também órgãos e setores que são voltados para garantir direitos da população negra, indígena. Então a gente tem que pensar bem, né, em quem a gente vota, quem é que a gente está dando a mão, enfim, e pensar que a gente quer política, não quer favor. Né, é garantir várias leis que já existem, né, que são desrespeitadas todos os dias. A gente vê aqui a população negra e jovem sofre muito no mercado de trabalho, muito mesmo. Então a gente não tem nenhuma garantia, nenhuma segurança. E se tu denuncia, é pior ainda, aí mesmo que tu não consegue emprego. Então eu vejo também que muito da resistência, no sentido de resistir a ir para a rua denunciar, é por conta da retaliação, né? A gente não tem ninguém nos protegendo, então se a gente reclama, não existe defensoria pública, não existe vereador, não existe ninguém que vá lá e diga para o empresário, não, você está errado e né, tem que contratar e tudo mais, porque a gente sabe da perseguição que tem aqui, né? Quem faz uma denúncia de racismo na cidade é taxado, é mal visto, né, e sofre retaliação sim. Então, por isso, boa parte das pessoas ficam caladas, né? A gente sabe disso dentro das escolas, dentro de departamento público, dentro de empresas, né? Os racismos que a gente sofre todos os dias. Então, isso também nas escolas. Como é que tu vê essa questão desse trabalho mais político dentro das escolas? Político não no sentido partidário, né? Político do nosso dia a dia é a política, né? Sim, eu acho fundamental. Né? Eu não acredito na escola sem partido, não falo na questão partidária também, mas de questionar. O aluno ele precisa saber que o voto dele é importante, que não existe essa questão de eu sou apolítico, né? Eu não gosto de política, não gosto de... Não, já começou pelo caminho errado. Tem que saber quem são os governantes, tem que saber o passado, o que eles estão fazendo agora, para trilhar um futuro, porque né, é muito provável que os erros sejam sempre cometidos, e saber quem eles são, né, para saber quem luta por eles.
Então, essa questão política, ela é fundamental. Tem que ser trabalhada em sala de aula. Muitos professores falam, mas eu não venho aqui para falar de política, não venho, não. Mas eu também não, eu não falo da política, eu não sou de um partido, mas eu questiono. Né? Eu falo para os meus alunos, o que vocês acham? Né? Eu não costumo dar respostas também. Eu só faço eles pensarem em determinadas situações. Uma questão ali que tu falaste do emprego em Cachoeira, né? Se a gente for dar uma olhada nas lojas, se a gente for dar uma olhada em todos esses lugares, os empregos em que se inicia um trabalho, nós não temos jovens negros na maioria. Ou tem um ali escondidinho fazendo um trabalho, mas, né, enfim, é complicado ver essa realidade e saber que ela existe, né? Então, é complicado tu estar em sala de aula também, falando, né, estuda e tudo mais, se a tua cidade mostra algo oposto, né? Então, Cachoeira tem realmente esse problema e a gente precisa sim, sempre discutir essas questões. Eu estava, por exemplo, no sábado a gente fez um outro sarau, que aí eu faço também um sarau mais cultural, né, a saia rodada, e eu estava com 3 convidados, e os 3 universitários, né, a Larissa, inclusive, né, já tinha uma formação, mas ainda estava concluindo a outra parte de enfermagem, e mais o Alego e o Emer Rodrigues. Então, assim, são 3 universitários que tiveram, batalharam, lutaram, também tiveram acesso a políticas, né, de cotas, e mesmo assim não adianta. Então essa questão, não tem mão de obra qualificada para quê? Né? Tu quer o negro só como mão de obra barata, né? Tu não quer o negro pensando. Né? E não são formações, assim, formação técnica, arquitetura e urbanismo, enfermagem, né? Eu não me lembro o que o Emer Rodrigues está fazendo, mas é algo também voltado à formação. Ai, não me lembro qual é que é o nome. Não me lembro. Marcelo, se tu estiver ouvindo, responde aí. Entende? Então, assim, o Alego diz que há 5 anos não consegue um emprego, né? Nem estágio ele consegue. E quando tu mostra o teu currículo, tua formação, ainda te dão risada na cara, né? Tipo, o que tu quer fazer na universidade, nego? Vem aqui. E eles trabalham, coincidentemente, na construção civil, mas não que isso seja uma desqualificação, pelo contrário, porque eles não estão parados, né? Já que não dão emprego, eles vão atrás. Mas é sempre assim em Cachoeira, no mercado de trabalho. Tu sempre tem que ir atrás, tu sempre tem que ficar o tempo inteiro mostrando que tu é capaz, ganhando menos, dizendo sim, senhor, né, para mostrar que tu pode evoluir no trabalho. E na formação intelectual ninguém te dá valor, né? Na parte parece que tu não pode ser. É uma questão bastante, que eu sempre acho muito importante. Eu falo sempre que eu saí de Cachoeira, né? Eu não quis fazer a minha licenciatura em Cachoeira, porque eu queria conhecer outras realidades. Meu sonho era conhecer outras realidades. E eu conheci outras realidades, enfim. Quando eu voltei para Cachoeira formada, aí a coisa foi diferente, porque eu também não ia conseguir emprego. Então eu comecei a estudar para concurso, até que eu consegui. E eu só entrei, eu acho, porque foi um concurso público. Então é bastante complicada essa situação. E aí eu quero entrar na política das cotas. Eu tenho orgulho de dizer que eu sou cotista. Eu sou cotista tanto do concurso do município e tanto do concurso do estado. E me orgulho de dizer isso, porque se nós formos ver, por exemplo, na minha turma das letras, licenciatura, eu era a única negra. Da especialização, eu era a única negra. Do mestrado, eu fui a única negra. Significa que os negros não gostam das letras? Não. É outra coisa que a gente tem que pensar. É que essas pessoas não tiveram a oportunidade que eu tive, que eu sou uma privilegiada de chegar até ali.
né? Então, é outro caminho que a gente tem que ver, não, mas é porque não quis, né? Ou, não, é porque... E a gente vê isso na escola. Eu trabalho em escola de periferia, e não é porque não quer, muitas vezes, é porque não tem comida, é porque não tem o incentivo, é porque vê aquela realidade e, às vezes, é impossível pensar que vai sair daquela realidade, né? Então, por isso que eu sempre falo que o papel da essa escola questão... Isso, e aí por isso que a gente fala também da questão política, porque a gente evoluiu nesse sentido, né, de ter cotas, de ter políticas para ingresso na universidade, mas a gente travou na questão da educação básica, né? Então, assim, pensando quantos jovens negros de fato chegam até acessar, até o ponto de acessar uma cota para entrar na universidade, né? Porque a maioria não conclui o ensino médio ou fundamental. Por quê? Porque tem que trabalhar, ou porque a escola é muito estrutura fraquíssima, principalmente nas periferias, o risco de vida, né, de morte mesmo, quando tu tem escolas em ambientes de disputa de tráfico, e essa questão que tu colocou, não tem dinheiro para passagem de ônibus, não tem comida, enfim, e a escola também, que não é agregadora, boa parte do nosso sistema educacional não é agregador, então o aluno também não faz muita questão, o jovem negro não faz muita questão de ir para a escola, porque ele já vai entrar para o trabalho como mão de obra, e é isso, porque também não coloca essa perspectiva, né, de formação, ele tem que sobreviver e trabalhar, né, então tem mais é que trabalhar, entendeu? Não que não seja uma opção de escolha, eu acho que também tem essa questão de escolha, a gente também tem essa obrigatoriedade do ensino formal, que muita gente faz porque é só obrigatório, tem que ter um papel na mão, mas não que te qualifique de fato, né? Mas tem que ter a opção. E aí, quando a gente chega à universidade, como é que também se mantém na universidade? Porque a cota é só para ingresso, né? Tu tem que comprar o livro, tu tem que pagar passagem, tu tem que continuar vivendo. A maioria das universidades, das graduações, o horário é vespertino, né? Então, tu não tem como trabalhar e estudar, né? E aí, como é que é se tu não tem condição de te manter sem trabalhar, né? Então, é uma vida corrida, agitada. Então, as cotas, sim, é fundamental, mas a gente tem que ver como preparar esse aluno para chegar até a universidade e como é que a gente vai garantir a manutenção e a conclusão do ensino superior também, né? E isso é política. E também a questão da educação básica, né? A escola de periferia, ela é muitas vezes muito mal vista, aquela escolinha, né? Mas ela tem um papel fundamental para aquele jovem que vive naquele lugar. Ela é um ponto de referência para aquela comunidade. Tudo praticamente o braço do Estado na periferia, ou é a polícia ou é a escola, né? O Bolsa Família, pesagem, tudo ali é um ambiente escolar, o que também, claro, a gente sabe como sobrecarrega também, né, a comunidade escolar. Mas querendo, pelo menos tem, né? Isso mesmo. Então, Gisele, olha, eu estou adorando, assim, tá muito bacana. Queria agradecer também o pessoal que está acompanhando, está fazendo o comentário. O Richard, que é o palestrante, né, referência aqui, também fez os comentários aqui muito bacanas. Então, eu queria agradecer, a galera está curtindo, está acompanhando, isso é muito importante. E eu acho mais importante ainda valorizar esse trabalho, né, dos professores. A gente sabe que muito que a gente já evoluiu é por ações individuais de pessoas, né, que é professor que quer levar, que quer fazer, assim como em todas as áreas, advogado, médico, enfim. Infelizmente a gente não tem essa atuação de um modo coletivo, né, mas pelo menos a gente está ainda conseguindo evoluir algumas questões, e aí que bom que a gente tem professoras que nem tu, Gisele, muito bom mesmo, e eu pretendo, enfim, né, continuar esse trabalho. A gente não sabe até quando vai concluir, enfim, a gente vai ter essas restrições em relação à pandemia, né, de aglomeração, porque a nossa ideia era levar o documentário nas escolas mesmo, né, direto, e tenho um sonho, eu particularmente, de remontar, recriar um grupo de Kikumbi.
em Cachoeira, né? A nossa proposta este ano era fazer o projeto ao longo do ano inteiro e finalizar junto com oficinas e sarau de poesia. Imagina, ó, também já vou te fazer o segundo convite, porque eu sei que tu tem uma atuação muito boa em relação, né, à literatura e poesia. Então, a nossa ideia era isso, finalizar o ano com também retomando, né, refazendo algumas manifestações que se tinha na cidade, né, para as pessoas sentirem isso. E então, o Kikumbi, eu tenho pessoas, referências fantásticas aqui, mestres, né, que pesquisam, que fazem. A gente chegou aí a Rio Pardo também para conhecer um grupo de lá. Então, quando voltar, a gente pretende ir para as escolas também para isso, né, para mostrar, para retomar alguns fazeres, porque aí você anda na rua, você vê as comidas, a forma como fala, tudo está impregnado da cultura africana, né? E não faz sentido a gente ficar ignorando isso ou também não seguir adiante com essa luta de reconhecimento e principalmente de manutenção da vida, né, Gisele? A gente não está falando só de, eu quero ser reconhecido, não, a gente quer sobreviver, porque a gente é morto como mosca na lâmpada, como se não tivesse valor algum, e isso sai na mídia e as pessoas não se chocam, né? Então isso é uma questão séria mesmo, e que a gente tem que proteger a nossa população, que a gente tem que evoluir. E quando se chocam com algo que acontece no exterior, isso que eu fico assim, né, chocada, acontece aqui todo dia, e as pessoas aqui no nosso país ficam chocadas com algo que acontece no exterior. Claro que eu acho que tem que ficar, que acontece conosco na esquina, a todo momento. Então a banalização da violência contra a população negra chegou a um ponto que realmente está insuportável, né? A gente não pode mais aceitar isso, e, enfim, o que a gente consegue fazer no dia a dia, dentro da nossa bolha, né, a gente, né, tenta, mas claro, também a gente tem medo, óbvio, né, se tu cresce um pouquinho, chama muita atenção, briga com pessoas importantes, né, que têm poder aquisitivo principalmente, a gente sabe que é risco de morte mesmo, né, então óbvio que a gente também tem que se cuidar uns aos outros por conta disso. Então a gente está aqui já, acho que vai uns 10 minutinhos, né, acho que para encerrar, acho que é 1 hora que tem no Instagram. Fala um pouquinho do teu trabalho mais, Gisele, do que tu me convidou, né? Tu está fazendo um trabalho agora com os alunos. O que tu vem aí para frente? Quais os teus planejamentos aí de aula? Porque nesse contexto também teve que reformular tudo, né? Para virtual, para digital, enfim, é um outro contexto. Então tem que se virar aí para ver como é que tu trabalha o mesmo conteúdo, né? Dessa forma digital. Quais são então agora os teus planos aí até o final do ano dentro da escola? Tá, certo. Então, agora, né, com os segundos anos do ensino médio, eu pretendo, o Cauã ali, já vi que ele tá ligado, Cauã, de primeira mão aí para ti. Eu pretendo te convidar, né, já convidei, para nós refletirmos sobre a vida e vem um ponto ali com a terceira geração do romantismo. Então, às vezes, a gente acha que é tudo tão distante, mas nós vamos atrelar a terceira geração com a escravidão na nossa cidade. Eu estou com uma perspectiva assim, bem interessante para que isso possa trazer. Eu também trabalho com expressão cultural, com os primeiros anos do ensino médio, e a gente já fez um trabalho de conscientização ao antirracismo. Eles criaram banners que até, na verdade, a gente teve que tirar foto, né? Ficaria muito mais bonito se nós expuséssemos na escola, mas nós postamos na página do Facebook da nossa escola. E já trabalhei também com os 8º anos, a questão quilombola, e eles criarem um texto ficcional a partir daquele período, do período de escravidão também. Eu sempre estou tentando puxar para o nosso assado essas questões. Em novembro, a gente pode criar algumas lives também, algumas coisas
né, para inserir, não dá para deixar morrer, o contexto é diferente, como tu falaste ali, a pandemia está sendo muito difícil, e muito difícil para muitas pessoas, principalmente para a população negra, né? Eu trabalho em uma escola que a gente tem o contato com os pais e a gente sabe a dificuldade que eles estão passando. R$ 600 praticamente não paga nada, né? Acha-se que é uma ajuda, acha-se que é um assistencialismo, tem gente que ainda acha errado, mas é nada, né? Então, a gente vê a dificuldade que as pessoas estão passando. A minha escola, a Maria Pacifico, ajuda muito as famílias também. Então, temos que fazer alguma coisa, não dá para ficar... Não podemos ficar paradas nesse sentido. Então, Gisele, mais uma vez, obrigada. Vamos aí nos mantendo atualizados sobre os trabalhos na escola, sobre os projetos, o que eu puder contribuir, a gente está aí à disposição. Para o pessoal que, de novo, não conhece o documentário, está no YouTube, canal do projeto Sarau da Memória, o nome do documentário é Se Não Me Fala Memória, e é bem interessante porque a gente quis também trazer essa questão sensível, né, sim, de falar de um sofrimento, de falar de uma situação de racismo, de exploração. Até hoje, Cachoeira tem esse tom escravagista, né, não valoriza realmente o seu mercado de trabalho, tem esse tom escravagista como se o patrão estivesse fazendo um favor, né, de empregar alguém e paga muito mal. Então é um documentário que traz também muitas questões de sofrimento, mas também traz muita coisa interessante sobre a cultura, né, sobre as lutas, as resistências, né, e como a gente pode avançar nesse sentido aí de resgate e de agora daqui para frente usar isso, né, para fortalecer mais, para se autoconhecer, para se autoproteger também, né, e sempre lembrando que a política, né, os gestores, as instituições, elas estão aí para nos atender, né, não é vergonha nenhuma a gente exigir que sim, o Estado tem obrigação sim, o Estado tem que, né, fazer política de reparação sim, porque boa parte das violências que a gente sofre é por parte do Estado, pela falta de garantia de direitos e pela insegurança que a gente vive. Então, muito obrigada para quem está aí, Gisele. A gente tem aí 17 segundos. Dá um tchauzinho para tua turma aí, para tua galera. Tchau, pessoal. Muito obrigada. Ó, o Richard, vem para Cachoeira. Então, tá bom. Muito obrigada. Eu agradeço muito.